Bom, muito bom dia a todos. Eu agradeço ao Instituto Chico Mendes, na figura do seu presidente Aurelino, pelo convite feito ao Ministério de Minas e Energia para participar desse evento. Minha apresentação deve estar entrando daqui a pouco, mas eu acho oportuno esse momento que nós estamos discutindo e o tema de energia e sustentabilidade que nós estamos discutindo, que é o alvo desse terceiro Fórum Chico Mendes, muito em função das nossas condições que atualmente temos, que os compromissos que o Brasil assumiu junto às Nações Unidas, na 21ª Conferência da COP, da ONU, sobre clima, aonde nós temos metas claras de redução de emissões de gás de efeito estufa em termos globais para todo o país, mas o setor de energia ele entrou com uma questão, um ponto de destaque nesse acordo, porque ele possui ações específicas juntamente com o setor florestal. Ele possui ações específicas na área de fontes alternativas de energia e na área de eficiência energética. Nós temos ideia, nós temos um compromisso de redução de 10% do consumo de energia elétrica em 2030, um compromisso assumido que deverá ser atualizado, deverá ser cumprido com programas de eficiência energética, tanto pelo lado do governo, quanto também pelo lado do setor empresarial, com incentivos da vara do governo. Um minutinho só, que eu acho que deve estar entrando a minha apresentação. Bom, então mais uma vez agradecer a presença, o convite feito pelo terceiro fórum, para a gente participar aqui, o Ministério poder ter uma oportunidade de estar divulgando aí seus programas de eficiência energética, suas ações na área de eficiência energética e na sua política, na parte de energia. Próximo, por favor. Bom, como é que se vê eficiência energética? A eficiência energética nós podemos ver como um vetor de desenvolvimento. Este é um mote que a gente tem que colocar. Era um vetor de desenvolvimento porque ela tem redução de custos e aumento de competitividade para consumidores, produtores e distribuidores. Aumento da eficiência econômica, redução de intensidade energética, melhoria da balança comercial, a gente consegue importar menos combustível e ter condição de melhorar inclusive as exportações. Redução de investimentos na infraestrutura, em geração, transmissão e distribuição. Eu diria que é redução mesmo, não só postergação, porque a hora que você implanta um programa de eficiência energética, você deixa de colocar aquela energia na rede. Então você deixa de contratar um novo empreendimento. Então eu diria que é redução mesmo, não só você adiar investimentos, certo? Redução de impactos socioambientais. E aí entra a questão que eu tinha colocado da redução de gases de efeito estufa, que é a meta brasileira na COP de 2021. Na COP de 21. Próximo, por favor. Bom, eu vou dar uma passada geral nos programas de eficiência energética, na parte de políticas do Ministério de Minas e Energia. Bom, nós temos então, logo já em 84, nós tivemos aí o lançamento do Programa Brasileiro de Etiquetagem, que é um programa que todo mundo conhece, são aquelas etiquetas que a gente vê principalmente nos eletrodomésticos de lá dentro. Em 85, veio o grande programa de eficiência energética do governo, que é capitaneado pela Eletrobras, Secretaria Executiva desse programa é a Eletrobras, que é o PROCEL, que é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, foi lançado logo em 85. Similar à parte de energia elétrica, nós temos o COMPET, que é na parte de combustíveis, certo? Programa Nacional para o Uso Racional de Petróleo e Gás Natural, que veio em 91. Uma outra força muito grande que nós tivemos para a área de eficiência energética são os programas de PIE da ANEEL, os programas de eficiência energética da ANEEL, onde as concessionárias
elas reservam uma quantia para poder obrigatoriamente implementar programas de eficiência energética, que foi logo em 2000. A Lei 10.295, que é a Lei de Eficiência Energética, que estabelece a Política Nacional de Eficiência Energética, já chegou em 2001. Depois nós lançamos o Plano Nacional de Eficiência Energética com várias diretrizes para a gente acompanhar e a gente implementar programas de eficiência. Próximo. Então vamos começar pelo programa de etiquetagem, só para a gente ter uma visão um pouco do que ele representa. Ele é um programa de cooperação entre o MDIC e o ABNE com a interveniência do MME. Esse é um aspecto do programa, é o selo, né? O selo não, é a etiqueta. Ele é coordenado pelo Inmetro, com a participação de fabricantes nos grupos técnicos. Promove a conservação de energia por meio de etiquetas informativas quanto ao consumo de máquinas e equipamentos. Geralmente faixas de A a E, ou seja, dos mais eficientes para os menos eficientes. Estimula a competitividade da indústria através da indução de processos de inovação e desenvolvimento tecnológico. Ou seja, é um programa interessante na parte de divulgação, porque a hora que você tem o efeito visual da etiqueta e o seu grau de eficiência de equipamento, você induz o consumidor a buscar equipamentos mais eficientes. E as empresas, por sua vez, os produtores, por sua vez, são induzidos a procurar a melhor eficiência dos seus equipamentos. Uma questão de mercado. Estimula a competitividade da indústria através da indução de processos de inovação, então sempre tem que estar inovando. Tem um caráter voluntário, esse é um aspecto importante, ou seja, não é compulsório, não é obrigatório. Fundamenta-se em regulamentos técnicos específicos para cada máquina e equipamento, ou seja, é feita toda uma avaliação técnica, ou seja, a etiqueta é dada uma avaliação técnica conduzida pelo Inmetro. E são mais de 30 famílias de produtos etiquetados. Próximo. Bom, complementar a esse programa de etiquetagem, nós temos o selo Procel, ou seja, você pega os produtos mais eficientes e dos produtos de uma categoria mais eficiente, você dá um prêmio para ele. O selo Procel pertence ao Programa Nacional de Conservação de Energia, o Procel. E o Procel tem ações em várias áreas, ou seja, tem ações na parte de poder público, gestão energética de municípios, Procel indústria, que é um foco muito importante. Temos água, esgoto e saneamento, ações na área de esgoto, iluminação pública comercial, educação, informação, marketing e o selo que eu havia conduzido. Esse é o selo Procel, que é outra marca também registrada. É uma marca que já está consagrada. Muitos os consumidores conhecem a marca Procel. E eu também, é um complemento à etiquetagem, porque você induz também o consumidor a buscar cada vez mais, dentro dos produtos eficientes, aquele que é mais eficiente. É um prêmio que se dá, e isso você vai induzindo toda a cadeia de produção de equipamentos. Certo? Próximo, por favor. E aí o selo Procel é um selo instituído em 93, destinado aos produtos etiquetados que apresentam o melhor desempenho energético em sua categoria. Orientar os consumidores no ato da compra, indicando os produtos que apresentam os melhores níveis de eficiência energética. São 39 categorias de equipamentos selos. Bom, paralelo à energia elétrica, nós temos o programa Compete, que é na parte de petróleo e gás, que é um outro universo de eficiência energética extremamente relevante, que é a parte de combustíveis, redução de consumo de combustíveis, que é muito importante. E aí você tem o Programa Nacional, que é o Compete, você tem algumas ações do Compete. Esse programa ele fica sediado na Petrobras, certo? A Secretaria Executiva é a Petrobras, no caso. Tem o Compete Educação, que é divulgação nas escolas. Temos também a etiquetagem do Compete, certo? O selo Compete, nós temos aí, tem um prêmio Compete, o selo Compete. Temos algumas ações da área de Compete, que é o projeto de ônibus a gás, o projeto de economizar, o projeto de transportar, que é a redução de consumo de diesel, né?
Prêmio Nacional de Conservação do Uso Racional de Energia nas categorias imprensa, indústria e transporte rodoviário. A Petrobras disponibiliza um aplicativo gratuito do Compete com consumo de combustível de automóveis. Estamos começando a fazer etiquetagem de automóveis, ou seja, várias categorias de automóveis já estão sendo etiquetadas e existe um site no Compete onde é disponibilizado essas informações. É muito interessante, olha. Etiquetagem veicular, isso que eu estava falando. Permite ao consumidor saber no seu celular quanto irá gastar com um carro incluído no Programa Brasileiro de Etiquetagem da Inmetro. Então nós estamos fazendo esse trabalho também com o automóvel, que eu acho que vai ter uma penetração, e tem uma penetração muito grande. Também é voluntários, diversos fabricantes disponibilizaram seus equipamentos, se disponibilizaram para poder ter essa questão da etiquetagem. E aí nós entramos no Programa de Eficiência Energética das concessionárias da ANEEL, certo? Ou seja, das concessionárias. É um programa conduzido pela ANEEL, onde as concessionárias, ela foi instituída pela Lei 9.991, estabelece a obrigação e encargo das concessionárias de energia elétrica perante o poder concedente. Aplicar anualmente um montante de no mínimo 0,5% de sua receita operacional líquida em ações que tenham como objetivo o combate ao desperdício de energia elétrica. São questões, esse é um programa compulsório das concessionárias. As concessionárias são obrigadas a pegar 0,5% da sua receita operacional líquida e aplicar, conduzido pela ANEEL, e aplicar em programas de eficiência energética. São recursos vultosos aplicados na parte de eficiência energética. A Lei 3.280, ela veio alterar a 9.991, que é a lei dessa compulsoriedade. Ou seja, porque ela disciplina a aplicação dos recursos destinados ao programa de eficiência energética. No caso dessa lei, desse montante que as empresas têm que aplicar, 20% vão ser destinados agora, desse montante do 0,5%, 20% serão destinados ao Procel, que nós já falado anteriormente, para a implantação dos programas do Procel, certo? Desde a sua criação, os programas de eficiência energética totalizaram aportes superiores a 3,4 bilhões de reais em eficiência energética, certo? 2000, né? Temos aí já 15, 16 anos. O plano anual. E como é que esses 20% são aplicados no programa Procel? É elaborado um plano anual de aplicação de recursos do Procel. O primeiro plano está sendo elaborado agora, ele passou por consulta pública, foi encerrada a consulta pública, e agora nós estamos fazendo a avaliação do plano para poder lançar o plano anual, avaliação dos resultados da consulta, incorporação, modificação, para que a gente possa lançar o plano anual de aplicação de recursos. A partir do lançamento do plano anual de aplicação de recursos do Procel, esses recursos podem ser aplicados em diversos programas do Procel, especificados nesse plano, certo? Prevê ações nas áreas de educação, informação, marketing, indústria, edificação e demais áreas. Muitos de vocês tiveram a oportunidade até, inclusive, de participar dessa consulta pública que foi feito no lançamento do plano de ação. Por favor. A Lei de Eficiência Energética surgiu em 2001, que é a Lei da Política Nacional de Eficiência Energética. Que essa lei, ela dispõe sobre a política, né, atribuindo ao Poder Executivo o estabelecimento de níveis máximos de consumo específico de energia e mínimos de eficiência energética. Tem máquinas, aparelhos fabricados e comercializados, ou seja, nós começamos, a partir dessa lei, são estabelecidos níveis mínimos de consumo, níveis máximos de consumo de energia e mínimos de eficiência energética. E esses níveis são estabelecidos através de um comitê, que foram regulamentados pelo Decreto 440/59, em 2001, ele instituiu o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética. Esse comitê gestor, que é um comitê que congrega Ministério, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, mas congrega o Inmetro, congrega a indústria, congrega vários entes de consumidores. Esse estabelece quais serão os índices para determinados equipamentos, quais serão os seus índices mínimos de eficiência energética que tem que ter. O caso mais emblemático, assim que todo mundo conheceu, é a questão das lâmpadas, iluminação, onde foram estabelecidos níveis mínimos de eficiência, e as lâmpadas incandescentes elas não conseguiam atingir esses níveis mínimos, então consequentemente elas acabaram sendo tiradas do mercado, certo? Ser estabelecido
regulamentação específica determina que se constitua um grupo técnico que adote procedimentos para avaliação da eficiência energética das edificações. Essa parte de edificações é uma parte muito importante também na parte de eficiência energética, ou seja, a gente começar a fazer etiquetagem, estamos fazendo etiquetagem, estabelecendo etiquetagem de edifícios, certo? Envoltória dos edifícios. O Ministério de Minas e Energia já etiquetou o edifício do Ministério, fez a etiquetagem nível A, né? E é uma questão, e temos aí instituições credenciadas para fazer essa etiquetagem de edificações, ou seja, tem uma relação de instituições credenciadas, ela é coordenada pelo IMETO, mas tem umas instituições credenciadas para fazer essas etiquetagens de edificações, que são questões extremamente relevantes, ou seja, um edifício bem estruturado, é um edifício mais econômico, certo? Portanto, consome menos energia. Lei de eficiência energética, objetivo: regulamentar níveis máximos, processo, fundamento em metodologias e regulamentos específicos, estudos de impacto, prioriza critérios de avaliação e conformidade, e conta com laboratórios credenciados para ensaios e testes. Tanto a lei quanto o decreto estabelecem a obrigatoriedade de realização de audiências públicas para aprovação das regulamentações específicas. Essa é uma outra questão da questão da audiência pública, uma questão interessante, ou seja, o estabelecimento dos níveis de equipamento, ele é feito por um comitê, por grupos técnicos que fazem análises técnicas para saber como deve ser feito, quais são os níveis que devem ser estabelecidos. Mas todo o processo, ele obrigatoriamente tem que passar por audiência pública. Ou seja, uma total transparência da sociedade para que possa participar, quem de interesse possa participar e colocar suas posições, com relação ao equipamento que está sendo regulamentado, no caso. Então é importante também essa questão da divulgação e da audiência pública. Próximo. Esse é um grupo de equipamentos que foram regulamentados. Aí nós temos motores elétricos, lâmpadas fluorescentes, refrigeradores, fogões, transformadores, lâmpadas, que é a lâmpada incandescente, o exemplo que eu dei, reatores, aquecedores, condicionadores de ar, vários equipamentos. E outros equipamentos estão sob análise para saber quais são os outros equipamentos que nós vamos colocar para poder fazer a regulamentação. Próximo. Plano Nacional de Eficiência Energética, certo? Apresenta diretrizes energéticas para a incorporação da eficiência no planejamento do Brasil. Alinha instrumentos de ação governamental, orienta a captação de recursos, promove o aperfeiçoamento do marco legal e regulatório, constitui um marco sustentável de eficiência energética e mobiliza a sociedade no combate ao desperdício de energia e preservando os recursos naturais. O Plano Nacional ele surgiu e ele tem uma característica interessante, que ele estabelece quais são as diretrizes para a eficiência energética. É um plano estratégico, onde você pode fazer e conversar com outro plano na área de energia, não especificamente de eficiência energética, mas ele conversa muito com o Plano Nacional de Energia 2030, ou seja, a hora que você começa a ver estrategicamente o que você quer fazer lá na frente, com um horizonte de planejamento de mais longo prazo. Então, ele estabelece diversas diretrizes em diversas áreas. Necessita de programas de governo na área de eficiência energética, de forma a reduzir até 2030 um montante de cerca de 10% do consumo final de energia. Essa questão dos 10% ele não surgiu só agora, com relação aos programas, às metas estabelecidas para a COP21 na área de energia, mas ele já vinha ele já vinha sendo colocado tanto no PNE 2030 como no plano quanto no PNEF, Plano Nacional de Eficiência Energética. É um trabalho, é um valor que já vinha sendo trabalhado nesse sentido. E o PNEF orienta os agentes para o atingimento das metas de longo prazo, etc. Então, ele tem essa função orientativa de dar diretrizes para mais longo prazo. Próximo. Alguns desafios colocados no programa. A energia é considerada um custo e não um fator de resultado. Portanto, para a indústria, investimentos em eficiência energética concorrem com o investimento em produção. Isso geralmente ocorre, pode não ser um dogma, muitas indústrias não têm isso, não tem essa premissa, não parte desse princípio, mas a eficiência energética, a área de produção concorre com a questão da eficiência energética no setor industrial. Então,
ele, infelizmente, em muitos casos, tirando aquelas indústrias elétricas onde a energia é um fator preponderante, a energia é considerado um custo e não um fator de resultado. Para as energias intensivas, não. Empresas grandes já têm uma visão que a energia faz parte do seu estado, da sua condição. Mas, para muitos casos, essa afirmação é verdadeira. E não existe no Brasil um sistema completo de atendimento ao empresário para que ele conheça todos os caminhos acessíveis para as boas práticas de eficiência energética, e a não disponibilidade desse amplo sistema de atendimento influencia o pouco conhecimento do empresário a respeito de tecnologias relacionadas ao uso eficiente de energia e formas rentáveis para o seu melhor aproveitamento. Essa questão é a questão da informação, de você divulgar e colocar a eficiência energética como uma questão estratégica para as empresas no seu plano de negócio. Ou seja, e para isso nós precisamos de informação e termos informação para o setor industrial com relação à eficiência energética. Dificuldade para associar a priori outros ganhos para a empresa que derivam das medidas propostas nos diagnósticos energéticos. Além do mais, o empresário possui, em geral, expectativa de curto prazo para a amortização dos investimentos. Mais uma vez, não é via de regra, mas isso muitas vezes acontece. Ou seja, a eficiência energética é considerado custo e você tem uma visão de curto prazo para poder olhar os seus investimentos. Então, que é um retorno rápido, muito justificável em considerações de pequenas e médias empresas, mas é uma realidade. Ou seja, isso é um desafio a ser vencido, que a gente tem que estar mudando esse paradigma dentro da parte no setor industrial, principalmente para micro, pequenas e médias empresas, que tem isso mais latente em seu sentimento. Empreendimentos em eficiência energética têm dificuldade de acesso às linhas de financiamento. Deve-se exaltar, no entanto, linhas de crédito com o FINEM operacionalizado pelo BNDES. Uma outra questão para as pequenas e médias empresas, para as micro e pequenas e médias empresas, essas observações, elas cabem muito para pequenas empresas, micro e pequenas empresas, dificuldade de acesso a financiamento. Temos aí a questão, temos uma linha do BNDES, o FINEM do BNDES, mas bancos privados, outros bancos, nós temos dificuldade de eficiência energética, dessas empresas acessarem linhas de financiamento para a parte de eficiência energética. Então, eu acho importante isso, nós estarmos colocando isso como desafio também a ser vencido. A despeito, nós temos aí a linha do FINEM, do BNDES, mas nós precisamos ainda ampliar as linhas de financiamento. Próximo, por favor. Plano anual de aplicação de recursos processuais. Eu vou voltar um pouquinho na questão do plano anual de aplicação de recursos, que é uma coisa mais prática que está surgindo agora. Ou seja, a Lei 3.280 alterou a lei com o objetivo de disciplinar a aplicação dos recursos. Como é que essa disciplina, como é que foi feita essas alterações? Ou seja, 80% dos recursos destinados para as concessionárias vão ainda continuar com os programas de eficiência energética no âmbito da ANEEL. Os outros 20% serão destinados a suportar o portal, então só 20%. Essa lei ela tem uma questão interessante, que a gente tem um enfoque específico, não, mas um enfoque mais voltado para a área industrial. Ou seja, é importante, o setor industrial é o setor que mais consome energia no país, energia elétrica no país, e em energia como um todo, ele concorre com o setor de transportes. Então é um setor extremamente relevante, onde ações de eficiência energética nesse setor terão ganhos substanciais. Certo? Próximo. E aí, dentro do plano ampliado de recursos, que passou para a consulta pública, eu destaco alguns programas que estão lá, que que estão presentes no plano, que com a aprovação do plano, poderão ser aptos a serem implementados, que é a implementação de projetos pilotos em 2 grandes segmentos do setor industrial, vai ser escolhido esses segmentos. Atividades, promover um programa nacional de otimização de sistemas motrizes industriais, que é dentro da indústria, os sistemas motrizes são os maiores consumidores de energia, certo? E aí a gente casa isso com a questão da gestão de energia, que é a ISO 50001,
certo? Estruturação de um programa do Plano Nacional de Eficiência Energética e Instalações Industriais de micro e pequenas empresas, trabalhando mais com a questão de microempresa. Nós temos como benefício redução direta do consumo energético, utilizando aí a gestão de energia 50.000. Próximo, por favor. Um outro programa é a estruturação do setor industrial por meio de indicadores, redes de laboratórios, estudos de normatização. Desenvolver indicadores, né, de eficiência energética e incentivar a questão dos laboratórios para sistemas motrizes, certo? Estimular a atuação de redes de laboratórios e sistemas motrizes, assim como o desenvolvimento de ferramentas computacionais, incluindo a base de dados. Então, redes de laboratórios, ferramentas computacionais disponibilizadas aos pequenos e médios empresários, para que eles possam ter acesso a fazer um diagnóstico da sua questão energética. Próximo, implementação do programa Aliança, é um outro programa de eficiência energética, aí já pega 12 plantas de grande porte, para indústrias de grande porte. Implementar 12 plantas industriais, metodologia que integra a inserção da cultura organizacional de ações mecânicas de eficiência energética, visando a manutenção dos ganhos energéticos a longo prazo, ou seja, diagnósticos, gestão de energia, diagnósticos ambientais para essas empresas, disponibilização de consultores para que possam fazer esses diagnósticos ambientais, diagnósticos da parte de eficiência energética. Lógico, traz ganhos ambientais também. E, por fim, nós temos integrar o Procel no programa Brasil Mais Produtivo. Aí você tem o programa Brasil Mais Produtivo na parte industrial. E dentro do Brasil Mais Produtivo você tem uma parte de eficiência energética, e aí é uma ação que visa, o Procel está dando um apoio, está dando uma inserção maior dentro do programa Brasil Mais Produtivo de eficiência energética. Atuar na eficiência energética de instalações industriais por meio da abordagem sistemática aplicada para o aumento da eficiência de sistemas produtivos por meio de análise e melhoria no consumo de energia de recursos de produção, chão de fábrica e utilização com base premissa 50.000. Esses programas, como eu disse, eles poderão sofrer alguma alteração porque ainda o plano não está aprovado, mas ele passou, foi essa versão que passamos para consulta pública, uma versão já conhecida, disponibilizada a todos. Nós estamos fechando o plano anual do Procel, talvez tenha algumas modificações em decorrência das boas sugestões e boas contribuições que tivemos na consulta pública. Mas eu queria trazer para vocês só umas linhas gerais, as linhas gerais basicamente não irão mudar, as linhas gerais do que nós estamos pensando em termos de ações mais de curto prazo para a implementação de eficiência energética no setor industrial. Certo? Próximo, por favor. Eu agradeço muito o convite e estaremos à disposição aí para tirar qualquer dúvida.